Olá, querida mulher, graça e paz da parte do Senhor Jesus, para você e toda a sua família. Que alegria poder ter você mais uma vez conosco. Hoje, de uma forma muito especial, nós estamos com uma convidada aqui, o nome dela é Célia Mara. É uma irmã muito querida nossa, já temos uma caminhada juntas, é uma amiga, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus. Então hoje nós vamos aprender conforme a palavra de Deus nos diz, já dentro desse mesmo tema aí, decisões acertadas, que é a série que nós estamos estudando, mas hoje a palavra do Senhor nos diz assim, que as mulheres mais experientes ensinem as mais novas. Então eu quero aprender muita coisa hoje com a nossa amada Célia Mara, e eu sei que Deus também vai estar ensinando ao seu coração, vai estar trazendo edificação para a sua vida, assim como para a minha, com algumas perguntas, respostas. Nós vamos ter uma conversa de mulher hoje. Então a gente vai abordar o tema, mas com algumas perguntinhas, e ela vai estar dentro da vivência dela, da experiência dela, que é um campo muito vasto, podendo compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem ensinado ao coração dela, ela tem aplicado, e nós não precisamos errar ou tomar decisões erradas. A nossa série é decisões acertadas. Então, baseado nos fatos, naquilo que já aconteceu, vivenciou, eu e você podemos errar menos. Então, nós vamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar. De antemão, eu gostaria de dar as boas-vindas à Célia Mara. Obrigada. É uma honra, é uma alegria, é um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui hoje, tendo essa conversa de mulher com essa série tão importante. Eu gostaria, antes da gente iniciar a nossa conversa, lembrar aí para você. Essa série já faz alguns meses que nós estamos tratando sobre ela. Lembram de alguns temas dentro dela? Então, já estudamos sobre decidindo amar e ler a Bíblia, decidindo orar, decidindo educar os filhos conforme o Senhor nos orienta, decidindo ser boas donas de casa, decidindo ter uma alimentação disciplinada, estão lembradas? Decidindo trabalhar ou lidar com as finanças para a glória de Deus. Eu não vou conseguir citar todos os temas por conta do nosso tempo, mas eu gostaria de convidar você que está chegando agora aí a se inscrever no nosso canal. O nosso canal é IPB Canoas. Você pode se inscrever. Você pode compartilhar essas mensagens. Quando você se inscrever, você vai ser lembrado todas as quartas-feiras, às 15 horas. Nós estamos ao vivo nessa conversa de mulheres, tratando sobre esses assuntos que o Senhor tem colocado ao nosso coração e que tem edificado tantas vidas, tanto de mulheres cristãs, como mulheres que não são cristãs. Você que não é cristã é muito bem-vinda no nosso meio. É uma alegria imensa ter a sua audiência, ter você conosco, porque eu tenho certeza que você está aprendendo muita coisa nova. E nós que já somos cristãs, também estamos tendo crescimento em várias áreas da nossa vida, e por que não dizer na nossa vida espiritual, que engloba todas elas. Então, inscreva-se no canal IPB Canoas. Lá você vai ver uma playlist. Várias séries nós já tratamos. Lembrando um pouquinho para você que está chegando agora. Mulheres da Bíblia, Mulheres da Reforma. Estudamos ali o Mulheres Ensinando Mulheres, baseado em Tito capítulo 2, apenas dos versos 3 e 4. Então talvez você ainda não tenha conhecimento. Enquanto você faz aquela comidinha para a família, enquanto você passa a roupa, enquanto você está no trânsito, você pode adentrar nesse canal IPB Canoas. Vai lá na playlist que tem uma série gigante de assuntos que diz respeito a cada uma de nós mulheres. E se for edificada com essa palavra, não deixe de compartilhar com suas amigas. Encaminha para cada uma delas, para sua família, colegas de trabalho, porque nós queremos que as famílias brasileiras e de quem o Senhor nos enviar tenham conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele quem transforma a nossa vida. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Salmo 23 nos diz o quê? O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. A mulher mais rica da cidade é aquela que já tem Jesus no seu coração, independente das circunstâncias.
Dito isso, dando todo esse contexto aí de como é que a gente tem funcionado, relembrando um pouquinho das séries, nós agora vamos já informar para você qual é o tema de hoje dentro dessa série, Decisões Acertadas. Toma nota aí, você vai nos ajudando para aquelas que estão chegando, porque é um assunto bastante pertinente para os nossos dias, tá bom? Qual é ele, Cíntia? Decidindo descansar na soberania de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Célio? O que será isso, né? Nós vamos fazer algumas perguntas e respostas e vai tudo estar dentro desse tema. Mas antes da gente fazer essa pergunta em si, eu preciso deixar para vocês o nosso referencial bíblico, o nosso versículo bíblico que vai nos nortear para cada uma dessas perguntas, dessa conversa gostosa, dessas respostas que a gente vai estar tratando agora, tá bom? Então abra aí sua Bíblia por gentileza e alguma de vocês me ajude aí colocando no chat para quem está chegando agora. O nosso texto base está em Romanos. Abra sua Bíblia se tiver aí comigo. Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá. Todas as coisas cooperam, coisas boas e coisas ruins? É isso que o Senhor nos diz. Por isso que eu e você precisamos aprender, decidir a descansar na soberania de Deus. Quando a gente aprende isso, a vida se torna mais fácil, mais leve e mais possível de ser vivenciada, tá bom? Então a gente vai dar seguimento aqui. Eu poderia falar muito sobre a Célia. Quem é a Célia? A Célia é uma mulher muito importante na minha vida. Eu aprendo muito com ela todos os dias, né? Tivemos uma caminhada e temos uma caminhada saudável, uma caminhada de mulheres de Deus, uma caminhada em que a gente conversa, a gente se ajuda, mas eu vou preferir pedir para que ela se apresente. Então, Célia, quem é a Célia Mara? Talvez você não conheça, ou talvez você conheça, esteja feliz em revê-la, assim como eu estou, né? Só vou adiantar para você que ela é da nossa região sul. Ela faz parte da Igreja Presbiteriana Vila Judite, ali em Londrina, no Paraná, e está aqui conosco, hoje aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Veio me visitar, estou tendo a honra de tê-la aqui conosco, então eu vou deixar a Célia Mara se apresentar, tá bom, Célia? Seja muito bem-vinda e vai ser uma alegria ter essa conversa hoje aqui com você. Quem é a Célia? Pois é, antes de dizer quem é a Célia, eu queria te agradecer muitíssimo, Cíntia, primeiro pela hospitalidade e por essa oportunidade que nós estamos tendo de conversar juntas nesse programa que tem o objetivo de edificar as vidas. E eu peço a Deus mesmo que a nossa conversa hoje sirva para edificar você que está nos ouvindo, você que aprecia acompanhar essas mensagens e você que se alimenta disso. Então que o nosso Deus nos ajude a fazer isso hoje. Amém. Né? Amém. Como ela já disse quase tudo. Meu nome é Célia Mara, eu sou membro da Igreja Presbiteriana da Vila Judite em Londrina, desde a fundação dessa igreja. Participo inicialmente na igreja, na IBD, eu sou da área de ensino, fui professora do ensino público muito tempo, então era a minha área essa. E eu exercia esse trabalho também na igreja junto à IBD. Fui casada por quase 50 anos, tenho 3 filhos já adultos e casados e 6 netos. É uma riqueza a família, é uma alegria ver essa família crescer, desenvolver aos pés do Senhor. Trabalhei no serviço público, como eu já disse, muitos anos, pelo Estado, pela Prefeitura, até que eu me aposentei. Após a caminhada com o EBD na minha igreja local, eu então tive a oportunidade dada por Deus de trabalhar com as mulheres da igreja. Comecei ali na minha SAF, tive a oportunidade de trabalhar com a federação, com a sinodal, e assim um presente de Deus para minha vida
foi a oportunidade de trabalhar com a Confederação Nacional. Na Confederação Nacional eu pude desenvolver um trabalho na área da estatística, em termos de Brasil, e em seguida acompanhar a região sul no trabalho com as SAFs locais, com as federações e com as sinodais. Eu agradeço muito a Deus, que foi um tempo especialíssimo, de muito aprendizado, de desenvolver muitos talentos que a gente traz e que às vezes nem sabe que eles estão dentro de nós, dados pelo Senhor. Então, eu sou muitíssimo agradecida por esse tempo. Foi na Confederação Nacional, por conta desse trabalho que eu me dediquei a um trabalho bem especial com o Rio Grande do Sul, conheci a Cíntia, os pastores da região, as esposas, as mulheres da região, estive com elas aqui por alguns anos. Agora já fazia quase 5 anos, né, Cíntia, que a gente não se encontrava, que a gente não se visitava, mas eu tive a oportunidade e aproveitei, logo que eu tive a oportunidade de estar aqui com você e com o Rio Grande do Sul. Já visitei algumas igrejas, já estive aí num encontro muito gostoso de SAFs amigas e hoje aqui esse privilégio de estar conversando com você. Muito obrigada pela oportunidade e tomara que seja realmente para a honra, para o Senhor, edificante para vocês. Tá vendo aí? Já conheceram um pouquinho da história, né? Para você que não sabe, quando a gente usa a nossa nomenclatura, né? SAF, por exemplo. SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. É o cantinho da mulher presbiteriana. É onde nós auxiliamos a nossa igreja local, né? A Célia trabalhou com federações, ou seja, com um grupo maior de SAFs que envolve outras igrejas da região, porque a nossa igreja, a forma de governo ela é conciliar. Então a Célia também ocupou algumas funções em relação a sinodal, ou seja, já no âmbito maior, quando reúne algumas federações, então ela pôde também ser presidente em determinado tempo da vida dela. E depois o Senhor a chamou, que foi o período que eu conheci e caminhei mais de pertinho com ela, para a Confederação Nacional, ou seja, ela foi a vice-presidente sul, né, da região sul, envolvendo Paraná, Santa Catarina e o nosso aqui, Rio Grande do Sul. Fez um exímio trabalho, voltou o coração também aqui para o Rio Grande do Sul, mas não foi apenas nesse período. A Célia continua sendo uma mulher de oração por nós, uma parceira missionária, e a gente continua caminhando e servindo ao Senhor. Então, Célia, quando você falou aí na SAF local, por exemplo, quais trabalhos que eu sei que você desempenhou muitos e ainda continua desempenhando, mas você poderia falar para nós, mulheres, né, alguns projetos, quem sabe, que você ainda desenvolve, ou que já desenvolveu, que foram, assim, do seu coração, que fizeram bem para a sua vida, e também não apenas para a sua vida, mas que serviu para edificar a vida de outras mulheres? Que trabalhos foram esses, assim, que pôde ser desenvolvido? Ou que ainda são, né? Como servas e auxiliadoras, eu penso que nós, as mulheres da Igreja Presbiteriana, cristãs, que edifica a sua vida através da ação do Espírito Santo, a gente sempre tem um trabalho a fazer. A minha SAF local é uma SAF bastante atuante. Nós temos lá um trabalho com missões, de apoio missionário, com bazar missionário, com sala de costura missionária, e é um trabalho bem edificante. Eu sempre ajudei aonde eu pude. Fui costureira, fui atendente e por aí afora. A minha SAF local, assim como todas as outras SAFs, também mantém aquele trabalho que é voltado para a comunidade. Então nós temos lá alongamento, nós temos lá cursos de tricô, crochê, etc., de artesanato, e a gente aproveita cada oportunidade dessa para evangelizar, para levar a mensagem de salvação, a mensagem que edifica e transforma as vidas. Eu sempre participo naquilo que eu posso e naquilo que eu tenho ali a oportunidade de ajudar como auxiliadora mesmo. Agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós fomos tolhidos dessa liberdade de estar em grupo na igreja todas as tardes, alguns dias da semana, eu me dediquei mais então a um trabalho via online. Fui aprender algumas coisas em termos de grupos de oração,
em termos de entrevista com mulheres. Então nós temos, nesse tempo agora, desenvolvido alguns projetos que trazem as mulheres embora nas suas casas, reclusas, com saudade, mas a gente traz um pouquinho delas e apresenta para a igreja todos os domingos ao meio-dia. E ultimamente, bem ultimamente agora mesmo, nós estamos completando 3 meses só, a gente tem trabalhado com um espaço cultural especial. Um espaço na igreja que foi dedicado à cultura. Nós temos ali entrevistas, nós temos ali espaço para exposição de artistas plásticos, nós temos aula de desenho, de pintura, aula de inglês. E a gente então tem um trabalho todo voltado para a igreja, se é do interesse das mulheres, dos adolescentes, das crianças, dos homens, mas também voltado para a comunidade. Toda a igreja é convidada e a comunidade também, e nós temos ali alunos que participam dessas atividades. Por último, então, além dos trabalhos que a SAF mantém, a gente tem agregado esse trabalho que chama as pessoas para perceber que um Deus criador, um Deus maravilhoso que nos cuida, também traz para nós essa questão da natureza, essa questão cultural, essa questão do homem fazendo aquilo, desenvolvendo as coisas como Deus lhe apraz. É muito bom. Que bom que você perguntou isso, assim eu posso falar um pouco da minha SAF. Muito obrigada. Mas eu sei que vocês trabalham muito, cada um no seu cantinho, e é isso que faz a nossa igreja, em termos de trabalho com mulheres, ser tão grandiosa. E poder apresentar ao Senhor tantas coisas que são consequência da bênção do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor nos abençoa de tal maneira que nós podemos estar presente, estar orando pelas pessoas, estar trabalhando pelas famílias, estar nos preocupando com as famílias da igreja e com as famílias da comunidade. Muito obrigado pela oportunidade de dizer tudo isso. Vejam aí que maravilha. Então parece-me que o nosso tema, né, decidindo descansar na soberania de Deus, não é ficar sem fazer nada não, né, meninas? Eu acho que se você estava pensando, ufa, hoje eu vou ter então algum respaldo bíblico de que eu não preciso fazer nada, porque eu já estou tão cansada que eu não preciso fazer nada. Eu gostaria de, baseado e fundamentado na fala, né, da nossa amada Célia, comentando aquilo que já tem sido dito, que nós não podemos esquecer de 2 verdades absolutas, que eu já tenho trabalhado com vocês aqui. Elas são absolutas, obviamente, são verdadeiras. Então, lembrem sempre disso na vida. Soberania de Deus, verdade bíblica. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E não vai adiantar eu querer interferir, porque eu não tenho poder nenhum para isso. A Bíblia diz que todas as coisas estão determinadas e tem um tempo certo para que Ele cumpra, né? Então vejam, lembrando, soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas são 2 linhas paralelas. Observem aqui, eu estou tentando didaticamente deixar claro isso. Elas não se cruzam, elas não se contradizem, porque a soberania de Deus é algo real, é bíblico, e a responsabilidade humana também. Então, quando a gente vai conversando, dialogando, a gente observa isso. E o que a Célia comentou aqui um pouco, até agora a nossa conversa, está dentro do mandato cultural de Deus, que também é bíblico. Porque nós devemos, quando Deus lá no início, em Gênesis, falou, né, que Ele criou o homem, e Ele disse assim, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e vão trabalhar. Então, assim, é nossa função desempenhar bem as funções que o Senhor nos deu, quer seja dentro da nossa casa, que é o que a gente tem tratado muito, quer seja no trabalho secular. A Célia comentou aqui, ela trabalhou, foi professora há muito tempo, hoje ela é aposentada, mas durante muito tempo ela lecionou, né, professora do estado, enfim. Mas também dentro da casa dela, porque ela é esposa, né, ela casou, ela viveu 50 anos aproximadamente com seu querido e amado Valdemar, um excelente e uma pessoa que nos traz excelentes recordações. Eu tive o privilégio de estar na casa da Célia, sendo hospedada por eles. Olha, é tão maravilhoso, chega a ser constrangedor de tão bem atendidos que nós somos,
por esse amado casal. Mas ela também teve filhos, e ela ainda os tem, e tem netos. Então, assim, Célia, a próxima perguntinha para você, vamos ver como é que você vai nos ajudar nessa perguntinha aí, respondendo. Antes de você fazer a sua pergunta, Tá. Eu queria complementar essa sua palavra dizendo assim, Tá. quanto mais nós nos alinhamos com a soberania de Deus, mais nós temos serviço. É exatamente isso que você falou. Quando nós nos alinhamos e quando nós entendemos e quando nós vivemos na certeza de que esse Deus soberano dirige a nossa vida em todos os aspectos e tem para nós um projeto individual e dedicado a nós como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de estar com as pessoas. Quando a gente percebe isso, a gente trabalha muito mais tranquilo. Então, é mais trabalho. É mais trabalho. Sabe? Esse descansar na sabedoria quer dizer o seguinte: descanse nessa sabedoria, na soberania, desculpa, de Deus e sirva. E sirva. Porque você vai servir com muito mais tranquilidade. Então, tomando nota aí? Vamos à pergunta agora. Agora eu vou à pergunta, né? Porque assim, observem aí, né? Nós já tratamos sobre esse um dos temas aqui que vai adentrar nessa pergunta. Como é que você conseguia dividir o seu tempo? Nós já tratamos sobre o tempo. Lembra que eu falei o que é que você faz com os 1440 minutos que Deus dá para mim e para você durante o dia, querida mulher, não é? O que você está fazendo com esse tanto de minutos? Porque às vezes a gente diz assim, eu queria fazer muitas coisas. E você bem sabe, se você conhecer um pouquinho do seu coração, eu não duvido que muitas de vocês já servem ao Senhor com alegria. Talvez você não saiba nem o que é isso, mas você também é muito bem-vinda no nosso meio, porque é um privilégio servir ao Rei do Universo. Tem um hino que diz assim, há trabalho certo para ti, cristão. Deus não chamou ninguém para ficar parado. E é Ele mesmo quem nos dá as habilidades, os talentos, os dons, para que nós possamos servir. Agora, a fala da Célia aqui, né? Uma mulher comum, como todas nós, né? A Célia hoje deve estar ali na casa dos 70, 71, por aí, né? A Célia tem a idade de ser minha mãe, aliás, esse é o sentimento que eu tenho por ela, mesmo como uma filha na fé. E aí, o que acontece? Aí a gente pensa, mas como é que ela servia, como é que ela conseguia dividir esse tempo vamos pensar aqui, pegar só alguns pontos. O trabalho secular dela, né, ela já falou, ela hoje é aposentada, mas ela já vivenciou tudo isso. Família, igreja, marido, filhos, netos. Gente, quando eu estive lá, a Célia, inclusive, cuidava do pai dela, que já estava, o vô Joel, estava na idade avançada também, um idoso já ali na casa dos 90 anos, 90 e pouquinhos, e quem tem pais nessa idade sabe que muitas vezes a saúde é mais limitada, exige um tempo maior, exige um ritmo de vida de acordo com a necessidade que é comum e que é natural do próprio idoso. Um dia nós esperamos chegar nessa idade também, né? Então, assim, eu quero agora perguntar para você assim, como é que você conseguia dividir o seu tempo? Dá certo esse negócio? Aí como dá certo? Mas eu não me lembro da palestra que a Cíntia fez sobre isso, mas eu tenho certeza que ela deve ter falado sobre organização, sobre planejamento e sobre disciplina. Eu penso assim que são palavras básicas. Exatamente. Para que a gente consiga, de alguma forma, organizar o nosso dia de dona de casa, de mãe, de esposa, de serva do Senhor, e juntar tudo isso com o serviço na nossa igreja, e junto aos nossos vizinhos, e junto à nossa rua. É muita coisa, é muita coisa. E vocês sabem que às vezes eu fico preocupada, porque você dá conta da casa, dá conta da comida, você tem um horário, e você se planeja para que tudo aquilo esteja no horário, para você cumprir a sua missão de dona de casa, de mãe, e às vezes nós deixamos para a última parte o encontro com o Senhor. Então eu penso que é importante
que nesse planejamento, nessa organização, nessa divisão de tempo e de horário, a gente dedique um tempo muito especial para o Senhor. Quantos exemplos nós temos de homens de Deus que nos testificaram disso? Quanto mais eu dedico tempo à oração, mais o tempo com o Senhor, mais tempo eu tenho. Porque mais tranquilo você pode realizar as suas tarefas. Mas é base, uma organização, um planejamento, uma ordem e uma grande disciplina. A gente vai aprendendo. Nós não somos disciplinados. Nós não somos organizados. Nós precisamos aprender. Sim. E o Senhor vai nos ensinando com a sua palavra, com o seu conforto e com as suas oportunidades. Ele vai nos dando a oportunidade, percebendo as nossas necessidades, e nós vamos nos colocando diante dele. Por favor, meu Deus, meu tempo está aí difícil. Mas o Senhor vai de alguma forma nos proporcionando esse tempo e essa oportunidade de rendermos como mulheres cristãs e que precisamos cumprir todas as nossas tarefas. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E vejam, a Bíblia nos diz, né? Busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu penso que esse versículo cai muito bem com a resposta da Célia, porque parece-me que dentro das nossas prioridades precisa existir uma ordem, né? Eu não duvido que você talvez tenha até seja uma mulher organizada, seja uma mulher disciplinada, mas talvez a ordem das suas prioridades estejam invertidas. Por exemplo, talvez você esteja sem tempo para buscar o Senhor. E aí, se você mudar a ordem desse versículo por conta própria, não vai dar certo, menina. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos, a gente sabe que as promessas do Senhor é para serem cumpridas, mas do jeitinho que Ele disse. Veja bem, se nós buscarmos todas as demais coisas e o Senhor, quando sobrar tempo, vai dar tudo errado. É você fazendo a coisa certa de forma errada. Mas a Bíblia nos diz, lá em Mateus, que busquemos ao Senhor em primeiro lugar. E é o Senhor quem nos acrescentará todas as demais coisas. Exatamente. Então a gente não pode, né, Célia, deixar de observar esses preceitos. E quando eu falo buscar o Senhor, a gente busca o Senhor, tá aí na nossa playlist, vida de piedade. A sua vida com Deus é fundamental. É incrível como o Senhor, quando a gente dedica, quando a gente decide, nossa série é essa, quando a gente decide orar, quando a gente decide ler a Bíblia, quando a gente decide ter essa caminhada bíblica, olha, estou sempre fazendo a propaganda dessa Bíblia maravilhosa aqui, que é um instrumento do Senhor para nos fazer compreender ainda mais a palavra do Senhor. Vocês, quase todas que estão nos ouvindo, já adquiriram ela, mas se você ainda não tem, tome nota aí do meu número, ó, 051 981 11 9571. Deixa um recadinho no WhatsApp, porque aqui tem o comentário de cada capítulo da Bíblia. A Bíblia por si já é maravilhosa, é inspirada por Deus, mas o nosso pastor Daniel, né, foi um instrumento do Senhor, um presente que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos, às vezes a gente lê e não compreende, então a gente precisa de uma ajudinha. E essa caminhada bíblica nos faz, nos instiga, nos impulsiona a lermos a Bíblia toda durante o ano. Então, ao invés de ficar comprando, gastando tempo com outras coisas, adquira, dê de presente para o seu médico, para o seu dentista, para a manicure, para os seus vizinhos. Olha, nós não temos ideia do que Deus pode fazer, porque a palavra do Senhor, ela é eficaz e é ela quem transforma a nossa vida. Então, veja, nós não podemos inverter essa ordem, não esqueça. Por que eu estou lembrando isso? Porque nós somos bombardeados com esse mundo secular, com esse mundo com ideias distorcidas, com valores distorcidos da palavra de Deus. Muitas vezes nós, até indiretamente, reagimos de forma contraditória com o que nós cremos. Então parece-me que a gente tem que adquirir um monte de coisa, parece que a gente tem que fazer um monte de coisa. Eu não estou dizendo para você ficar sem trabalhar, não me interprete mal, sem cuidar da sua casa, não é para você ficar o dia todo orando e deixando a casa toda bagunçada, aí já é um indicativo de que você ainda não entendeu a palavra do Senhor. Não, é procurando ser sim, boa dona de casa aqui,
lá no meu trabalho secular também, procurando ser a melhor funcionária, se não for a melhor, está dentre os melhores. Procurando quem é casada. Lembra da mulher de Provérbios 31? Ah, nós estamos assim, ó. Já vou deixar aqui uma palhinha para vocês. Nós já estamos praticamente encerrando essa série de decisões acertadas. E a próxima série vai ser chamada Bela aos Olhos de Deus. Pensa numa riqueza que vai ser. O que vai ser isso, Cíntia? Vai ser uma exposição de cada área daquela mulher maravilhosa de Provérbios 31, né, Célia? Que a gente olha para aquela mulher e diz assim, como é que aquela mulher dava conta de tudo aquilo? E lá diz assim que aquela mulher fazia bem ao marido, não era só no dia do aniversário, não. Todos os dias da sua vida. Os filhos a louvavam, dava ordem às servas, era uma mulher que administrava financeiramente muito bem, tinha com quem acudir o necessitado. Bom, mas eu vou só deixar aí você curiosa, não vou falar tudo porque nós ainda vamos trabalhar sobre esse assunto, né? Então observem aqui dentro da nossa conversa de hoje, meninas, que é totalmente possível. O Senhor nos deu tempo certo, Deus é maravilhoso. O mesmo tempo que você tem, eu tenho. E você precisa administrar melhor o seu tempo. Se você ainda não sabe como fazer isso, corre depois aí na nossa playlist, que tem uma série aí, um estudo inteirinho de mais ou menos uns 45 minutos a 50 minutos, tratando também sobre esse assunto. Vamos aproveitar aqui a Célia mais um pouquinho, que não é todo dia que eu tenho essa honra aqui não. Então a gente precisa aproveitar a voz de uma mulher de Deus, da experiência, fundamentada sempre na palavra de Deus, né? Para poder a gente crescer mais e aprender ainda um pouquinho mais. Pois bem, o nosso tema, estou sempre trazendo aqui de volta, decidindo descansar na soberania de Deus. Talvez, Célia, descansar na soberania de Deus, quando as coisas vão muito bem, não seja tão difícil assim, né? Mas e quando nós passamos por situações que não são favoráveis? E quando nós passamos por situações que o nosso coração fica apertado? E quando nós passamos por perdas? E a Célia, né, teve esse desafio recentemente, né, Célia, de ter passado por uma grande perda, não apenas uma, né, Célia? Duas perdas. A gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto, Célia? Pode. Então tá bom. Pode. Então nós vamos entrar em uma questão particular dela, pessoal, mas que o Senhor também esteve com ela, porque talvez você ainda não tenha parado para pensar que está reclamando sem nem ter motivo. E talvez ainda não tenha compreendido algumas coisas da sua vida. Não é fácil, né, Célia, a gente passar por perdas. Não, principalmente quando diz respeito a pessoas que a gente ama. Então, assim, para você que não está entendendo muito o que eu estou falando, nós estamos ainda no cenário da pandemia, nós já temos sempre trazido essa questão aqui. E a Célia também, nesse período da pandemia, passou por duas perdas num período de uma semana. Em relação a quem? Se fosse a uma pessoa desconhecida, a gente já sentiria e se entristeceria. Mas a Célia perdeu o seu esposo e o seu pai. Dois grandes homens que fez e faz parte da vida dela. E aí a gente fica se perguntando assim, onde é a Célia que está a soberania de Deus quando chega uma situação desse calibre assim? O que a senhora fez para superar, né, essa dor da perda do pai e do marido? Você pode falar um pouquinho para nós? Porque algumas de vocês podem ter passado, pode estar passando, ou nós poderemos ainda passar. Então é importante que a gente tenha na prática também essas situações que fazem parte da nossa vida, por mais que nós não queiramos e às vezes não sabemos nem o que fazer. Então nós estamos diante de uma pessoa, uma testemunha viva que passou por uma situação assim. Então, tome nota e fique atento. Vocês perceberam que toda hora ela me lembra, assim, né? Que tem que ouvir o conselho das mais velhas, né? Toda hora ela me lembra disso. Mas, queridas irmãs, eu penso que nós não fomos feitos para perder, né? Pessoas que nós queremos tanto, que nós compartilhamos a nossa vida. E eu tenho certeza
Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre isso, de dar o meu testemunho. Sim, né? É o seu testemunho. É o meu testemunho mesmo. Mas eu tenho certeza que quanto mais nós cremos na soberania de Deus, mais nós nos tranquilizamos e mais nós encontramos força para passar pelas dificuldades, para passar pelos momentos difíceis da nossa vida. É a soberania de Deus que nos dá esse conforto e esse consolo. Por quê? Porque Deus é soberano, mas Ele também é justo, Ele também é amoroso, Ele também é manso. É Ele que nos reveste da graça, da misericórdia. Então, quanto mais certeza nós temos que essa soberania de Deus é real na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, mais nós temos força para passar pelas dificuldades. Como eu já imaginava que a Cíntia fosse me perguntar alguma coisa sobre isso, eu trouxe aqui alguns textos que eu gostaria de deixar com você rapidamente. Lá em Romanos 8, que fala assim, que Deus age em todas as coisas para nosso bem. Mas como? Me deixar viúva, esse termo ainda é pesado para mim, faz muito pouco tempo. Quanto tempo tem, Célia? Está completando agora 4 meses. 4 meses, bem pouco, né? Então é um termo que ainda me pesa um pouco. É diferente, né? Eu ainda estou me acostumando com isso. Sim. Né? Mas eu fico sempre pensando assim, e como pode ser? Então eu preciso crer com todo o meu ser nessa soberania para eu aceitar que Deus age em todas as coisas para o bem. E tirar proveito de uma situação desconfortável, de uma situação tão ruim, para alguma coisa boa. Vamos ver. Nós vamos ter oportunidade de estar falando sobre isso e eu gostaria de contar para vocês daqui a pouco. Mas eu gostaria também de deixar Jeremias 29, que fala assim: sou eu que conheço as palavras e os projetos que eu tenho a vosso respeito. Fique tranquila, o seu filho saiu de casa, as coisas não vão bem, o emprego perdeu, a dificuldade chegou na minha casa, meu marido faleceu. A saúde faltou, né? A saúde faltou. Se tranquilize no Senhor, porque é Ele que sabe o projeto, Ele que sabe o plano. E nós não sabemos. E daí vem aquela coisa, se nós não sabemos, nós temos que aproveitar o máximo cada momento que o Senhor Deus nos dá com as pessoas. Seja elas de dentro da nossa casa, seja elas da nossa família maior, seja elas da nossa igreja. Cada minuto ele não pode ser perdido com palavras ruins, ele não pode ser perdido com pensamentos ruins, com atitudes grosseiras, com palavras rudes. Nós não podemos perder, porque nós não sabemos quanto tempo temos com aquelas pessoas. Exatamente. Então, quando nós cremos nessa soberania e a entendemos desse jeito, que nos projetos de Deus também tem coisas que nos são ruins enquanto humanos, enquanto homens e mulheres carnais, a gente vai aproveitar mais os momentos, vai tratar melhor as pessoas, vai viver em comunhão, vai promover a paz, aonde nós estamos. E isso é muito bom. Em Jeremias 29 eu já disse para vocês, Romanos 11, porque todas as coisas são dele e para ele. A ele então seja a glória, a honra e o louvor. Queridas irmãs, é assim que eu tenho enfrentado, nessa força que eu encontro, nessa certeza dessa soberania, que eu posso dizer para vocês aquilo que Filipenses trata. O apóstolo Paulo trata disso. É uma coisa que a gente não entende até que a gente realmente passe por isso. Porque ele diz assim, olha, eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. De repente, num momento de dor, num momento de perda, num momento que o nosso coração aperta, você poder dizer assim, eu estou em paz. Não, eu não entendo isso. Isso aconteceu comigo. Várias pessoas me chegando perto de mim e dizendo, eu não entendo essa sua paz. Não entende mesmo. Não entende. Isso é de Deus. Excede, né, Célia? O entendimento. Ultrapassa. Não é para entender, é para viver. Ultrapassa tudo que nós podemos imaginar. Por quê?
Porque a soberania de Deus na minha vida é uma coisa muito real. Eu creio realmente nisso. Uhum. Que riqueza, né, meninas? Ela sabe. Eu sei em quem ela tem crido, ela sabe em quem ela tem crido. E aí, é por isso que eu falei para vocês, descansar na soberania de Deus quando tudo vai bem, quando você está trabalhando, quando sua família está completa, quando você é até promovida, quando na sua igreja local está bem, quando você está com sua saúde perfeita, eu penso que não é tão difícil assim. Agora, quando as situações desfavoráveis chegam, né? Quando o luto chega, e é importante a gente vivenciar o luto. Eu tenho certeza que essa fala da Célia não significa que ela não sente saudade, né, Célia? Não significa que ela não chora, que ela não sente tristeza, que o coração não fica apertado, que ela não... enfim, sentimentos que somos humanas e que brotam no nosso coração, comuns a todas nós. Contudo, eu penso que é uma riqueza a gente ter uma oportunidade de ter uma conversa dessa com alguém que passou e está passando por uma situação desse nível, mas que se fortalece na soberania de Deus, ou seja, nas verdades bíblicas, porque quando eu não entendo, e eu fico pensando, Célia, que se a gente entendesse mesmo Deus por completo, ele seria muito pequeno para a nossa adoração. Verdade. Não é verdade? Então, assim, é por isso, é exatamente porque eu não entendo esse amor tão grande derramado na cruz do Calvário, por minha vida, por sua vida, até porque quando a gente, já que o nosso assunto aqui é perda, é morte, para nós que cremos no Senhor Jesus, a gente sabe que a morte não é o fim, né, Célia? Não, a morte é que gera vida. É a morte que gera vida. A morte é que gera nós vida, somos feitos vida para abundante. Eternidade. Então não é assim, acabou e nunca mais a gente vai... acabou, é um ponto final. Não, é um até breve, né, Célia? E sabe uma coisa bem interessante, Cíntia, que eu tenho percebido assim? Que essa certeza, que essa paz que excede todo entendimento, que gera em mim a cada dia a esperança de me encontrar com o Senhor. Sabe? É muito interessante quando eu falo de esperança, porque eu falo assim que sem essa certeza da soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre o projeto de Deus sobre as nossas vidas, a gente fica sem esperança. É essa certeza que nos dá a esperança. Né? Daí eu separei aqui, Cíntia, assim, Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encherá de alegria e paz, para que em nós transborde a esperança no poder do Espírito Santo. Olha aí. Então veja que coisa rica que o Senhor colocou para nós, que presente maravilhoso. O Espírito Santo habitando em nós, trabalha na nossa mente e coração essa esperança que nós precisamos ter no Senhor, baseado na nossa fé, na nossa crença e na nossa certeza de que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu tenho para você o descanso. Vinde do jeito que está, com sofrimento. Agora mesmo você diz, na tristeza é tão fácil, na alegria é tão fácil. E na tristeza? Na hora que tudo vai tão bem, nós adoramos o Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós nos colocamos diante dele com nosso riso no rosto. Mas e na hora que nós estamos amargurados, tristes, que são sentimentos perfeitamente humanos, todos nós sentimos. Que às vezes não conseguimos nem conversar, né, Célia? Nem falar, nem orar. Existem situações na nossa vida que às vezes estão tão pesadas sobre nós que a gente não consegue falar. Não tem palavras. Mas a gente se coloca a si mesmo diante do Senhor e as lágrimas escorrem no nosso rosto. E talvez você tenha passado por situações assim e esteja enfrentando situações assim, mas eu gostaria de reforçar esses versículos maravilhosos da Palavra de Deus. Tenha esperança. Não tenha esperança simplesmente que as coisas resolvam. Tenha esperança na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? É diferente quando nós temos a consciência das verdades do Senhor e aí conseguimos colocá-las em prática. Faz toda a diferença assim na nossa vida, né, Célia? Em Deuteronômio 31 tem um texto ali que eu
Sabe aquelas coisas de deixar aberto? Sim. Eu quero ler aquilo todo dia. Sim. Que ele fala assim, olha, eu vou diante de ti. Eu vou diante de ti. Eu vou planeando o seu caminho. Não temas. Que coisa boa é você ouvir, você ler isso e você crer nisso e abrir a porta da sua casa e sair na certeza de que ele diz para nós, não temas, não precisa ter medo. Que de alguma forma, a nós sem entendimento, a nós fora do nosso alcance de entendimento, ele vai nos suprir, ele vai nos acolher, ele vai nos pegar no colo, de alguma forma ele vai fazer isso. Ou através das pessoas, ou através da nossa igreja, ou através das oportunidades que ele nos dá, ele vai fazer isso. Então, eu penso assim, Célia, que para você, querida mulher que está nos ouvindo, observe quão importante, né, Célia, é termos a fundamentação bíblica para quando as situações favoráveis ou principalmente desfavoráveis chegar, nós termos para onde recorrer, né? Porque senão você vai ficar desesperada, senão você vai entrar em pânico, talvez você vai ficar depressiva, talvez você vai dizer assim, e agora? Quem me socorre? O meu socorro vem do Senhor, como vem para a Célia, como vem para a sua vida. Sim. É promessa do Senhor para nós. Então eu penso, Célia, que as verdades, a fundamentação bíblica, não qualquer tipo de fundamentação, mas um conhecimento sólido, né, Célia, das Sagradas Escrituras. Vejam que o que a gente vem trabalhando no nosso universo feminino, né, de mulher, é exatamente isso. Vamos aproveitar cada dia na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, não é? E a gente consegue, mesmo quando as situações são desfavoráveis, nos apegar neste conhecimento firme. Não é firme igual prego no angu não, viu, meninas? Já viu um prego no angu? Não se sustenta. É firme e nem a madeira, quando tá assim, ó, observem aí. É ter uma firmeza sólida, de um conhecimento sólido das Escrituras e não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que desce para o coração, que vai para a mente e que transforma isso em ação e vivência. Não é isso, Célia? É isso? Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus da consolação, nos consola em toda tribulação. Toda. Cíntia, mas eu estou passando por um tempo de morte. Entra nessa palavrinha chamada toda. Eu estou passando por um luto. Entra nessa palavrinha chamada toda. Querida mulher, não desperdice seu tempo. Corra para os braços do Pai. Afinal de contas, Ele vai adiante de nós. Vamos pegar os versículos aqui citados, né? Se o Senhor vai adiante de nós, eu não tenho que temer. Não tenho que temer. Em Josué capítulo 1, verso 9, diz, ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes. Por que, Cíntia? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu não sei por onde você está andando, mas por onde você andar e por onde eu andar, o Senhor, se você é uma mulher que já reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você sabe que Ele vai adiante de você. Afinal de contas, sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Se você ainda não conhece a pessoa de Jesus Cristo, eu gostaria de lhe desafiar a você comprar uma Bíblia, a você adquirir uma Bíblia e você ver toda a revelação de Deus, toda ela já está nas Escrituras, e se deleitar lendo a palavra de Deus. Ore, peça ao Senhor que fale ao seu coração, para que você verdadeiramente compreenda quem é esse Deus maravilhoso, reconheça essa soberania de Deus e você faz a sua parte aqui da responsabilidade humana, né? Ô Célia, ainda dentro desse mesmo assunto, por exemplo, de forma prática, assim, algumas atitudes, talvez, claro que é muito pessoal, né? Nem sempre a experiência de um é a experiência do outro, mas assim, de forma prática, você acha, ou o que você poderia, assim, nos deixar de palavra ou de aconselhamento? Coisas práticas, por exemplo, que você fez, não é que o outro precisa fazer, mas que você fez e pensa que ajudou a você passar por esse tempo de luto, de perda em relação ao seu pai e ao seu marido, que eram duas pessoas que estavam vivendo diretamente com ela, e eu não estou falando de uma vivência de 1 ano nem 2, mais de meio século de história, ou seja, mais de 50 anos, né?
Então, o que é que você deixa aí para nós, assim, de sua experiência, por exemplo, prática? Ô Cíntia, eu sei, conheci o seu espaço onde você realiza as suas gravações. Sim. É um espaço muito agradável, no fundo do quintal da Cíntia, com uma parede toda florida, que ela meticulosamente cuida de cada detalhe para trazer para vocês um ambiente agradável, a conversa agradável e a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, fazer tudo da melhor forma que você pode querer para o Senhor. Embora ela trabalhe, ela traga isso para vocês que a ouvem, mas ela faz como para o Senhor. Né? Exatamente. Eu conheci todo esse espaço, mas hoje está chovendo e está frio. Está frio. Então o que aconteceu? A gente precisou de ter uma atitude diferente. Pode deixar aqui. Ela precisou ter uma atitude diferente. Então nós ligamos aqui. Ligamos não. Como é que eu falo mesmo? A lareira aqui, o pastor Daniel acendeu. Foi acesa. Acesa. Nós acendemos a lareira, colocamos um casaco não muito quente, mas agradável, e ficamos aqui bem próximo. Então, veja bem, eu tenho dificuldade numa área, mas eu conheço a soberania de Deus sobre a minha vida e sei que Ele tem o melhor para mim porque Ele me ama, Ele me dá paz, Ele me dá alegria. Então eu preciso ter algumas atitudes. Sim. A Cíntia disse bem, eu gostaria de repetir isso, que as pessoas têm uma personalidade diferente, têm um jeito diferente de ser, reagem diferente, até pela sua vivência, pelas oportunidades que Deus já trabalhou na vida das pessoas. Sim. Então, realmente, eu vou dizer para vocês de 3 coisas que eu fiz. 3 decisões que eu tomei. Certo. Mas isso não quer dizer que você precisa tomar essas decisões. Foram as minhas decisões de acordo com a minha vivência. Sim. E de acordo com tudo que o Senhor preparou e me deu. Né? Assim como eu precisei acender uma lareira, preparar toda a madeira ali, preparar todo um ambiente para suprir essa necessidade dessa hora, desse momento, eu precisei fazer isso também, com a força que o Senhor me deu. Então, eu penso que a primeira coisa eu já disse para vocês, e é uma coisa que é prática na minha vida. Desde muito cedo, quando eu me dediquei a minha vida mesmo ao serviço do Senhor, a aprender a ser serva, aprender a ser a mulher que Deus quer que eu seja. Eu tento, claro que eu não consigo, as pessoas que me conhecem bem, que estão ouvindo essa nossa entrevista, essa nossa conversa, Cíntia, elas vão saber que eu muitas vezes esbarrei, muitas vezes eu escorreguei, né? Mas eu tento pelo menos viver intensamente cada momento, seja com meu marido, seja com meus filhos, seja na igreja com as mulheres, seja na minha ação, costurando ali um retalho, seja servindo lá, ensinando alguém um ponto de crochê, mas eu tento viver intensamente. Eu não gosto de perder nenhuma oportunidade. Oportunidade de estar com as pessoas, oportunidade de festejar com as pessoas, oportunidade de conversar com as pessoas, ou oportunidade de dizer da minha experiência e da vida com Jesus que eu tenho. Eu tento não perder essa oportunidade. E fazer do melhor jeito, porque eu não sei se amanhã eu não vou ter. Então, uma coisa que logo que meu marido faleceu, eu tive certeza, disse isso para meus filhos e disse para as pessoas que estavam próximas de mim, tudo foi vivido intensamente. Não ficou nenhum pedido de perdão, nenhuma desculpa a ser pedida, não ficou nada para trás. Nós vivemos intensamente o nosso casamento. Não era perfeito? Não era. Sim. Tinha dificuldades? Tinha. Todos, né? Todos, né? Principalmente nas questões de relacionamento, como são difíceis. É verdade. Né? São 2 pessoas tão diferentes, criadas diferentes. Criadas diferentes, traz uma carga de amadurecimento diferente. Exatamente. Né? Então é difícil. Eu também tive todos esses problemas. Mas eu tentei viver intensamente cada momento. Viajei tudo que eu tinha para viajar.
Fiquei abraçadinha, tudo que eu tive que ficar, dei de mão dada sempre que eu pude, participar de coisas juntas, e um apoiando o outro, incentivando o outro e construindo juntos. Eu penso que casamento é uma construção juntos, Exatamente. em todas as áreas. Essa então é a primeira coisa que eu queria deixar, Cíntia. Sim. Você hoje se decida, como é que é a palavra mesmo? Decidindo, Decida, né? viver cada momento intensamente com quem coloca perto de você. Como se fosse o último, né, Célia? Porque Até nós porque não a gente não sabemos. sabe se não é, né? A hora que eu levei meu marido para o hospital, por exemplo, eu não imaginava que a hora que eu ali- falei com ele ali na cadeira, que ele me deu o relógio, me deu a carteira dele, e eu disse que o Senhor te guarde, que o Senhor te cuide aqui. Mas você imaginou que ali seria um último momento? Jamais, jamais. Mas ali eu coloquei a mão no ombro dele, Sim. fiz um carinho, dei um beijinho. Viveu intensamente de Vivi novo. intensamente aquele momento. Aham. Até Com sem a significado, consciência, com significado, até sem ter essa consciência que poderia ter sido o último Sim, momento. porque já é uma Mas prática. então, minhas queridas, vivam intensamente cada momento. Olha que maravilha. Dê a cada momento um significado muito especial. Com seus filhos, com seu marido, com as pessoas que estão do seu lado. E algumas coisas que eu decidi logo em seguida, que eu penso que foram muito boas para mim, Sim. né? Lhe Me fez ajudaram, me fizeram bem, apoiado nessa força, nessa alegria e nessa paz que o Senhor me deu. Eu imediatamente eu quis mudar de casa. Não porque toda hora que eu tinha que olhar para aqueles lugares e via meu marido, não é isso. Sim. Mas assim, agora a morte do meu marido está gerando em mim uma nova vida, Sim. um novo tempo de vida. Não são todas as mulheres que têm essa oportunidade, né? Mas Deus estava me dando a oportunidade de um outro jeito de aprender, um outro jeito de viver. Então agora a minha casa vai ter a minha cara, só a minha cara. Aquela casa tinha a cara de nós dois. É verdade. Né? É construído pelos dois. Isso! E já que eu tenho que dormir sozinha, que é horrível, É horrível. não gosto de dormir sozinha, ainda numa casa enorme sozinha, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir as coisas, vamos ficar mais aconchegante, mais gostosinho, para eu começar a perceber que eu preciso construir com a ajuda e com a paz que o Senhor me dá e com a alegria que o Senhor me dá, um novo jeito de viver. Um novo jeito. Né? Então, meus filhos são casados, têm as famílias deles, mas eu ainda dá para caminhar mais um pouquinho, né? A cabeça ainda está mais ou menos Ainda tem no muito lugar. Ainda não cheguei assim numa fase. Então dá para eu aprender, dá para eu cuidar das minhas coisas, cuidar das minhas contas. Não sei fazer conta, tive que aprender. Falei pra Cíntia, Cíntia, não sei fazer conta. Você é demais. Erro. Faço 3 vezes a mesma conta, Mas ainda você erro. não está aprendendo agora? Menina, quanta coisa, que riqueza de coisas. Eterno aprendiz nós Que somos. riqueza de oportunidade que Deus me deu de aprendizado. Talvez, Célia, como você antes tinha alguém que fizesse as contas por Tava você, tranquila, você nem descansada. soubesse que precisasse aprender uma área que também é fundamental na nossa vida. E veja, Olha aí. E Deus ela- me deu a oportunidade. de aprender. Olha, isso você não sabe fazer, nunca fez, agora você vai aprender. Que maravilha. Então, minhas queridas irmãs, vocês que estão me ouvindo, eu vi a morte do meu esposo me ensinando muitas coisas que eu não sabia, me mostrando um novo jeito de viver. Eu vi a morte do meu esposo ensinando para cada filho uma coisa diferente que eles precisavam aprender, que junto dele todos os dias não seria possível. Eu vi a morte do meu esposo me dando um outro alargamento de visão para outras áreas, direcionando para um outro caminho. E eu não sei se eu poderia dizer mais alguma coisa no sentido de, embora eu esteja com 70 e poucos, como a Cíntia já falou, a igreja é uma coisa fantástica. Eu ia perguntar isso pra você. A igreja fez alguma diferença na sua vida nesse momento? Muita diferença. Essa comunidade de irmãos, esse corpo que tem braço, perna, dedo, unha, né? Esse contexto que eu vivo, fazendo parte desse corpo, nessa hora foi para mim o suporte. Um suporte. Foi. Por quê?
Porque eles me abriram as portas para eu trabalhar e servir muito mais do que eu fazia antes. Sim. Olha, aqui você pode gastar sua energia, pode gastar sua saudade, pode gastar o seu tempo. Venha, trabalhe muito mais, invista muito mais do que você investia. Eram 2, agora são 1. Vai gastar mais? Vai gastar mais. Com certeza, não sei. Mas você pode investir mais. Então, essa comunidade onde eu sirvo ao Senhor, onde Deus me plantou, me abriu as portas e disse: venha o que você precisar, nós estamos aqui abrindo espaço para você servir muito mais. E no serviço você traz para a sua vida aquela sensação de alegria, de contentamento. Porque você pode ajudar o outro, você pode ser misericordiosa com o outro, ser bondosa com o outro. Né? Essa comunidade me presenteou com tantas coisas naquele momento, mas principalmente com a companhia. Aquela companhia que já era uma constante e naquele momento uma companhia muito mais afetiva, muito mais amorosa, que veio e me trouxe um conforto, enquanto Deus me consolava de uma morte, de uma perda, aqueles irmãos e algumas pessoas também de fora daquele contexto, mas que são amigas, me trouxeram um conforto muito grande. O abraço, embora pandemia, o convite para tomar um café à tarde. Um bolinho que chega. Nossa, uma torta deliciosa que a Aline, que estava doente, me mandou. Que delícia aquilo! Mas ela está doente, mas ela me mandou uma torta deliciosa. Uma flor. Né? De repente, à noite, mais difícil, aquele convite, vamos sair um pouquinho. Sim. Vamos ir num lugar assim mais aberto, onde a gente possa conversar. Esse daí. Esse daí é o conforto que as pessoas trazem, direcionadas pelo próprio Deus, eu penso. E eu sou muito agradecida à minha comunidade, à minha igreja, aos meus amigos que fizeram isso. Penso que essas 3 coisas. Acho que... Né? Tratar bem, tratar muito bem, viver intensamente cada momento, significar cada momento. Segunda coisa, tomar algumas atitudes frente a você se colocar naquele momento como pessoa que tem a oportunidade de viver de um outro jeito, aprender, ir atrás das pessoas para te ensinar, reformular o seu contexto de vivência, a sua casa, o seu ambiente, tratar com seus filhos agora, como é que vai ser essa oportunidade que eu tenho, eu quero fazer minhas coisas, eu quero pagar minhas contas, eu quero ter os recibos no meu nome, e assim dar uma tranquilidade para eles, de poder continuar a vida deles que estão começando. Então e essa coisa, cultivar a sua vivência na sua comunidade cristã, na sua igreja, cultivar isso, porque é eles que vão te dar todo um suporte que você precisa. Eu penso que é isso que eu posso deixar nesse momento. Olha, gente, esse tempo que nós estamos tendo aqui assim, é muita riqueza, né? São muitas emoções que brotam, ouvindo uma pessoa que poderia estar, talvez, se fosse uma outra pessoa passando pela mesma situação, que não conhecesse esse Deus maravilhoso, esse Deus provedor, esse Deus que dá força, esse Deus que traz a paz, esse Deus que é soberano, esse Deus que traz a esperança, talvez a fala não fosse tão agradável assim. E que riqueza! Eu segurei a lagrimazinha aqui, o floquinho aqui, para não cair, apesar de que se caísse não teria problema nenhum, mas não é fácil a gente ouvir, né, de uma pessoa que ainda está vivenciando um luto, a perda tem pouco tempo, é super natural, normal. Os estudiosos aí da área dizem que até o 6º mês é super comum e normal e precisa ser vivenciado esse luto, né? Mas veja quantas riquezas, vou recapitular algumas coisas. Ela ilustrou de uma forma belíssima aqui o espaço que nós temos e vocês conhecem. Hoje eu não pude oferecer as flores lá para vocês, mas tem algumas poucas aqui do ladinho, né? Por conta do nosso clima que mudou e nós não deixamos de vivenciar esse mesmo estudo. Nós precisamos mudar o espaço, tomar novas atitudes, que eu penso que foi muito bem
colocado pela nossa querida Célia, mas nós estamos aqui seguindo a vida. Exatamente. Trazendo o estudo, debatendo e tendo uma conversa agradável. Então eu penso que foi mais ou menos isso que a Célia fez. Então, Célia, assim, a gente pode pensar e trazer uma próxima pergunta que já tem a resposta. Então, agora, apesar dessa palavra ainda não soar muito bem, mas é o seu estado hoje, você agora que é viúva, então você não está esperando a morte chegar e nem parou a vida. Não, pelo contrário, quero viver ainda muito. Intensamente. Intensamente, cada momento. Cada momento. Cada momento dá um significado, ressignificar algumas coisas. Ressignificar, né? Muitas coisas. Às vezes é necessário, né? Precisa. É um outro contexto. É, né? Um outro contexto. Então, eu quero viver isso tudo. E as pessoas me ajudam. Sim. Sabe? São instrumentos de Deus, né? Deus utiliza de pessoas. Que vão me ajudando. Uhum. E que Deus me permita aí ainda ficar por muito tempo, servindo da melhor forma, como Ele me providenciar as oportunidades e até a saúde, etc. Mas eu quero servir. Eu vim ao Rio Grande do Sul nessa semana com o objetivo de visitar alguns pastores e alguns missionários e abraçá-los e dizer para eles que de repente a gente ainda pode trabalhar muito tempo junto. Exatamente. Nós trabalhamos muito tempo com eles e agora quem sabe a gente tem aí a oportunidade de fazer de um outro jeito. Mas eu quero viver muito. Vivendo intensamente cada oportunidade que Deus nos dá. Cada oportunidade. E estou muito em paz e muito feliz. Porque o Senhor só faz isso com os seus filhos. É verdade, é verdade. O Senhor só faz isso com os seus filhos. Só com os filhos. Então a gente tem a certeza, sabe aquela certeza gostosa? De que o Senhor tem nos acolhido, tem me acolhido, tem me guardado, tem me carregado no colo, segurado das suas mãos. Vocês conseguem entender a riqueza dessa conversa? Você tem vivido intensamente cada dia que o Senhor tem nos dado? Que tal você começar a parar e pensar um pouquinho mais na sua vida? Eu até penso que você poderia pensar até em algo que não é tão agradável assim, mas que faz parte da vida do ser humano, que é a morte. Você já parou para pensar, por exemplo, ao invés de ficar reclamando, como seria a minha vida se, digamos, se meu marido partisse hoje? E se eu não tivesse mais o meu filho? Foi para a escola, foi para o trabalho. Nós não sabemos, meninas, quanto tempo nós temos. Que tal você falar para quem você vive que você o ama? Que tal você pedir perdão enquanto você ainda está vivo? Que tal você ressignificar algumas áreas da sua vida que talvez você nunca tenha parado para pensar? Que talvez você não tenha vivido esse intensamente. E esse intensamente não depende das circunstâncias. Observem que, se elas forem favoráveis ou desfavoráveis, a paz que o Senhor dá e que excede, agora é só para quem tem Jesus no coração. Isso aí excede, como nós já falamos aqui, o que a Bíblia nos diz, a paz, essa paz excede todo entendimento. Tem um cântico muito conhecido que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Eu não me guio por vistas, alegre estou. Veja, tudo a ver, a letra desse cântico, bem conhecido, com o que a gente vem conversando. Não é porque tudo vai bem. Se você tiver paz só quando tudo vai bem, você ainda não sabe o verdadeiro sentido da paz. O nome paz, o sentimento e a razão de ser dessa coisa maravilhosa chamada paz, alegria, tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo quando a vide não floresça, quando nos campos não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor. Mas isso é para quem tem Cristo como centralidade na sua vida. É desse tipo de mulher que nós queremos e desejamos ser. Mulheres bíblicas, mulheres que enxergam as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade, querida mulher, pensa de uma forma bem didática. É como se fosse um homem careca, talvez seu marido seja, e de barba.
Ou você agarra pela frente, ou se ela passar, você não tem mais oportunidade, porque não vai ter cabelo para agarrar. Isso chama-se oportunidade. Seja uma mulher sábia, aproveite a oportunidade que Deus lhe dá. Retire fora a murmuração, não fique olhando as circunstâncias. Olhe para a cruz de Cristo. Quando lhe faltar força, quando lhe faltar esperança, quando lhe faltar ânimo, lembre-se das verdades do Senhor. E nós já estamos quase chegando no final dessa conversa gostosa, deliciosa, que temos aqui, não só eu e a Célia, mas vocês também que estão aí conosco, né? Estão acompanhando essa conversa, esse diálogo. Eu tenho certeza que você vai levar lições preciosas vindas da parte de Deus através dos versículos bíblicos, através dessa experiência, inclusive de morte não favorável, não agradável, mas que a nossa irmã pôde compartilhar de algo que é tão particular, pessoal, e eu quero já externar a minha gratidão a Célia por isso, né? Não é algo tão simples de falar, mas é algo que ela tem trazido por Deus, para que nós tenhamos essa oportunidade de enriquecer, de aprender com as mulheres mais experientes. Melhorou, não foi, Célia? As mais experientes, aquilo que eu e você não está isento de passar. A única coisa que nós temos certeza nessa vida, quando nós nascemos, é que a morte vai chegar. Nós não nascemos para morrer. Nós morremos por conta do pecado. E o pecado foi algo tão sério que só pôde ser resolvido através daquele que é santo, 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 conforme nos diz a Bíblia em Isaías. Precisou vir da mansão celestial a pessoa de Jesus Cristo para resolver essa questão do pecado, porque toda a humanidade gemeu, tudo se descoordenou por conta do pecado que adentrou no mundo. Mas assim como por um homem entrou o pecado, por um só também entrou a vida, que é Jesus Cristo. Então, você deve ter esta razão de viver assim como nós somos agraciados. Você também pode, talvez você pode perguntar, mas Cíntia, como isso pode existir? Aí, na sua casa, você pode reconhecer os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e confessar que apenas Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Busque a Ele em primeiro lugar e você vai ver que todas as demais coisas são acrescentadas. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. E Ele vai amoldando diariamente o meu caráter e o seu caráter, fazendo com que eu e você, à medida que nós caminhamos com Ele, conhecemos as verdades do Senhor com Ele, Ele vai nos tornando mais parecida com Cristo Jesus. Vai fazendo aquelas podas necessárias, e às vezes as podas doem, né, meninas? Né, Célia? Às vezes as podas doem, mas elas são necessárias para o nosso crescimento. Então, queridas, a gente antes de encerrar, eu queria fazer, para variar, uma última perguntinha para a Célia. Uma última perguntinha, vamos lá. Tomara que seja bem fácil, É bem fácil, é bem fácil. Ela vai tirar de letra, como ela tirou todas as outras, né? Vamos lá. Ô Célia, qual é o grande desafio que você percebe assim, né? Por exemplo, que essa geração, que a nossa geração hoje, ou atual, não tem feito e precisaria fazer. Eu sei que é uma pergunta abrangente, eu sei que o nosso tempo não permite assim entrar em todas as questões, mas assim, ao seu ver, né? Ao seu perceber, com esse seu olhar atento, porque você é uma mulher que está envolvida em várias áreas da vida, tem vivido intensamente cada uma delas, né? Foi esposa por mais de 50 anos, gente, já está dentro da estatística como algo raro nos dias de hoje, né? Vivenciou um cuidado intenso, por exemplo, com o pai dela, conheci o vô Joel, né? Uma figura assim, uma pessoa maravilhosa, dentro da casa dela, depois com apoio com toda a família, vivenciado ali nos últimos dias de sua vida também, mas enfim, ela vivenciou tudo isso. Mãe, é avó, é uma serva de Deus dedicada, mas eu penso que talvez você tenha assim, algo para nos deixar de um olhar, de uma visão que você observa que a nossa geração hoje precisava prestar mais atenção. O que é que a gente está deixando assim, ou qual o conselho que você deixaria para nós, por exemplo? Compliquei? Fiz uma pergunta muito difícil? Antes de eu responder, eu gostaria de deixar para vocês todas o meu abraço muito carinhoso e dizer que todos os dias eu tenho orado ao Senhor, pedindo a Ele que atenda aos
às necessidades, aos rogos das nossas mulheres, das nossas famílias. Nós vivemos um tempo muito complicado para as famílias. Alguns fatores sociais e até culturais têm influenciado as nossas famílias de uma forma que traz para essa geração que a gente vê aí florir algumas dificuldades nessa vivência que nós estivemos conversando sobre ela aqui. Mas deixo meu abraço muito carinhoso. Que bom que você pôde aí estar nos ouvindo hoje. Tomara que realmente tenha edificado a sua vida alguma coisa disso. Ô Cíntia, quando eu olho, eu vou fazer a referência assim, dos meus netos, né? Tá. Que já estão numa fase que começam a namorar, que estão terminando a faculdade, estão aí à busca de uma colocação dentro da profissão que eles escolheram. Eu vejo assim, uma necessidade muito grande de que nós, os pais e os avós, estejamos orando por eles muito mais intensamente. Não só por eles, mas com eles. Então, se você tem aí os seus filhos, desde pequenos até adolescentes, até jovens, diante de Deus eu peço isso. Tire um tempo para orar com o seu filho. Porque eu vejo que eles estão desorientados, eles estão muitas vezes perdidos, porque a influência das coisas que estão fora desse contexto que nós conversamos são muito maiores. As universidades têm trazido um peso muito grande e retirado os nossos filhos daquilo que nós gostaríamos que eles estivessem seguindo, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós cremos como a melhor coisa para as nossas vidas. Muitas questões sociais exigem dos nossos filhos, dos nossos netos, um posicionamento diferenciado daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, eu vejo numa juventude, a palavra é meio forte, mas eu vou usar essa palavra meio que perdida, buscando um apoio, mas sem saber às vezes nem o caminho. E isso advém das nossas famílias. Né? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês, já que a Cíntia fez essa pergunta, independente da idade do seu filho, ore com ele. Do seu neto, ore com ele, segure na mão, abençoe, se ajoelhe junto. Eu penso que isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu fico pensando que tem desviado os nossos jovens, de um contexto cristão, é a influência da nossa política, da nossa sociedade, trazendo valores tão invertidos. Então, para que eles não se percam nesses valores invertidos, que eles ainda mantenham uma estrutura de valores que é agradável diante de Deus, é preciso que eles tenham um ensino. E esse ensino vem da família, como eu já disse, e vem das comunidades religiosas onde eles estão inseridos. Eu vejo que nós precisamos ter um olhar muito mais intenso para essas questões. Que os nossos valores cristãos estejam muito arraigados no coração e na mente deles. E isso é preciso em ensino, ensino e ensino. Fale na sua cama, andando pelo caminho, mas fale. Fale. E se você tem a oportunidade de estar perto de algum jovem que se sinta assim, numa situação tão indelicada, uma situação tão de ansiedade, de depressão mesmo, porque tantas coisas na cabeça não combinam, se aproxime. Se aproxime desse jovem, se aproxime desses moços e dê para eles tudo que você pode oferecer como cristão que você é. Né? Eu vejo uma questão dessa busca cada dia pela comunicação que é tão intensa, por aprender mais alguma coisa, por descobrir mais alguma coisa dentro desse
contexto e de intercomunicação que hoje abrange um mundo. Você está aqui, mas você está conectado com todo mundo, com tantas informações. Sim. E com a velocidade dessas informações são tão grandes que nós não rápidas. podemos. É muito intenso, é muito rápido, a gente não consegue abranger isso. Nós, que mais amadurecidos e a cabeça já não permite mais muitos aprendizados, nem acompanhar tudo, nem né? acompanhar, não cabe mais, mas eles querem isso, eles buscam isso. E isso daí, então, leva os nossos jovens a se sentirem, eu penso assim, tá? De acordo com o que eu acompanho naqueles que estão mais próximos, que eu vejo nos meus netos, que desejo de estar sempre atualizado, mas como isso leva muitas consequências que não são agradáveis. E às vezes está tão perto dos de longe e tão distante dos de perto, né? Exatamente. Dentro das nossas casas nós fazemos falta isso. Muitas vezes a comunicação dos de perto, isso, né? Certo. Dentro da nossa própria casa, a gente se aliena um do outro, porque os meios de comunicação não nos dá tempo de uma comunicação mais visual, mais próxima. Mais eficiente. Por isso que eu insisto, sabe, nessa coisa de segurar na mão, de tocar, sabe, dessa questão da pele, de sentir, de se aproximar. Mais ou menos por aí, minha querida Cíntia. Mais ou menos por aí, mas assim, de uma forma maravilhosa. Nós já estamos chegando aqui ao final de mais esse tempo precioso que Deus nos deu. Eu gostaria de externar a nossa gratidão a Célia Amara. Ela vive tão intenso, gente, que ela poderia ter dito, eu não vou. Imagina, a Célia Amara veio de ônibus, enfrentou aí 18 horas, né? Veio com alguma missão e alguns mimos preciosos, né? Sempre envolvendo os campos missionários. Então é uma mulher de Deus sempre disposta, atuante, e isso alegra muito o nosso coração, Célia. Pode ter certeza que toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, mas você é um grande exemplo, de forma muito particular para a minha vida, e eu sei que para a vida de tantas outras mulheres, porque independente das circunstâncias, ela sabe em quem ela crê e ela descansa nessa soberania de Deus. Então, nós só temos que aprender, nós somos eternos aprendizes e nós queremos deixar, assim, de forma muito especial, o abraço de todo o Rio Grande do Sul para você, que é aqui onde nós estamos, né? Eu me sinto privilegiada por tê-la aqui em casa esses dias. E tenho certeza que a riqueza do conteúdo, da companhia, da experiência, dos conselhos são gigantes e tem valor eterno. Então, receba assim nossa gratidão, receba o nosso contentamento de poder ter tido esse tempo precioso aqui, junto com tantas mulheres aí do nosso amado Brasil, que se não conhecia a Célia Amara, agora já passa a conhecer. E para aquelas que já conheciam, eu tenho certeza que você ficou muito alegre em revê-la, muito aprendizado e conteúdo. Talvez o Senhor tenha trazido coisas para o seu coração que você ainda não tinha parado para pensar. Nós chegamos ao final de mais esse tema tão gostoso dentro dessa série Decisões Acertadas. Hoje nós trabalhamos como decidindo descansar na soberania de Deus. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar o abracinho. Como nós tomamos um pouco mais do nosso tempo, então eu vou deixar um abraço, primeiramente de forma geral, para as nossas regiões. Um abracinho para você que está aí lá na região norte, incluindo todos os nossos estados. É muito preciosa a presença de cada um de vocês. Um abracinho dobrado para a minha amada região nordeste. Deus abençoe cada um dos estados aí. Aproveite intensamente cada coisa que o Senhor dá, cada pessoa que o Senhor coloca diante de vocês, como se fosse o último dia da vida. Se quando chegar amanhã não for o último dia, você vivencia intensamente de novo e não vai perder nadinha, né? Assim, sério. Um abraço muito especial a vocês aí, meninas da região sudeste, né? Estarei aí no início do mês, se Deus nos permitir, na região sudeste, de forma específica aí na nossa amada igreja aí, Ebenezer, né? Sandra, a sua igreja, Thaís Petró, tantas mulheres aí, Dona Maria, Evelyn, tantas que nos acompanham. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Ele nos dê a graça de dentro em breve poder nos rever, né? E aprender sobre coisas de valor eterno. Estarei aí, meu marido pregando na igreja, falando para as mulheres na tarde de sábado, se Deus nos permitir.
Também um abraço especial para você da região Centro-Oeste. É muito bom ter cada uma de vocês conosco. Que o Senhor Jesus seja sempre a sua maior riqueza. E a nossa amada região sul aqui, todos os nossos 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sinta-se abraçada. E não poderia deixar de deixar o abracinho para algumas aniversariantes aqui, que eu estou sabendo. Se eu não estiver sabendo, mas você está incluso durante esse período dessa semana, sinta-se abraçada e um parabéns para você também. E quem são as nossas aniversariantes? Um abraço especial para minha amada tia Dália, já estive falando com ela, esteve aniversariando agora dia 12. Tia, que Deus continue abençoando sua vida, trazendo sempre a alegria de Cristo Jesus para o seu coração, que seus dias sejam contados na presença dele. Minha irmã Kênia fez aniversário ontem, já tinha deixado um recadinho especial, mas você mora aqui no coração e o meu desejo é que Deus continue fortalecendo a sua fé e lhe mostrando tudo que é de valor eterno, para que você continue vivenciando cada dia na presença dele. Estou muito feliz por você estar aí acompanhando a nossa família, viu, querido? Um abraço especial para você. Também a nossa querida Lúcia, gente. A Lúcia é daqui da minha igreja. A Lúcia é quem me ajuda nos flyerzinhos, sabe? Aqueles que vocês recebem com o link. Lúcia, muito obrigada. Você tem servido ao Senhor com alegria, com dedicação. Está comemorando aniversário aí no Nordeste, não é? Mas receba um feliz aniversário, que Deus continue te sustentando, te fortalecendo juntamente com o nosso querido Denis, tá bom? E a nossa Eduarda, aqui de Sapucaia, né, Eduarda? Vai fazer aniversário dia 18. Deus continue abençoando sua vida. As suas colegas, que você disse que compartilha aí do Hospital Getúlio Vargas em Sapucaia do Sul. Um abraço para vocês também. Seja você enfermeira, seja você médica, seja você cozinheira, seja você da limpeza, você que é mulher, receba o nosso abraço. E nós queremos na próxima semana fazer um estudo diferente, alusivo à Guerra Farroupilha. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, então se Deus nos permitir eu vou estar a caráter, vou estar falando um pouco da história aqui desse tempo que eu tenho vivenciado no Rio Grande do Sul. Nós vamos contar um pouquinho da história de tantas querências que Deus tem nos abençoado e eu penso que vai ser o último estudo dessa série Decisões Acertadas, porque em seguida o Senhor vai nos presentear com a próxima série chamada Bela aos Olhos de Deus. Eu aguardo por você na próxima semana, no mesmo horário, nesse canal IPB Canoas, se Deus assim nos permitir. Até lá. Deus abençoe.